Meu nome é Renata, tenho 38 anos, e o dia em que minha própria família decidiu me apagar começou com uma caneta barata, uma mesa de reunião que cheirava a madeira velha e verniz, e o sorriso mais satisfeito que eu já vi no rosto do meu irmão Rodrigo. Ele estava de pé, de braços cruzados, usando aquela camisa social azul que a Patrícia tinha comprado para ele. Ela sempre escolhia a roupa dele em dias importantes, como se preparasse um personagem para entrar em cena. A Patrícia estava sentada ao lado dele, com as mãos cruzadas sobre a mesa, unhas compridas pintadas de vermelho, olhando para mim como quem olha para um problema que está prestes a ser resolvido. Minha mãe estava no canto da sala, em silêncio, como quase sempre estava nos últimos 3 anos. E eu estava sentada na cadeira de frente, com um documento de 4 páginas na minha mão, ouvindo meu irmão dizer as palavras que ele havia ensaiado. Eu tenho certeza disso, porque saíram redondas demais para serem espontâneas. Você não contribuiu com nada dessa família, Renata. Não merece nada. A Patrícia completou, sem nem me olhar nos olhos, deslizando um segundo documento pela mesa na minha direção. Assina aqui e some. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, talvez 10. Eu não sei. Sei que minha mãe baixou a cabeça. Sei que o contador que o Rodrigo tinha contratado, um homem de uns 50 anos que eu nunca tinha visto antes, desviou o olhar para a janela. Sei que a Patrícia abriu um sorriso pequeno, satisfeito, o tipo de sorriso de quem acaba de ganhar uma partida que jogou sozinha. Eu peguei a caneta, eu assinei, e todo mundo naquela sala achou que eu tinha cedido de vez. O Rodrigo virou para o contador e disse, quase rindo: "Viu? Eu sabia que ia ser fácil. O que eles não sabiam é que aquele documento tinha um verso e que eu sabia exatamente o que estava escrito nele, porque eu mesma tinha colocado aquilo lá." Ele celebrou durante exatamente 11 dias, até o momento em que o Dr. Marcos ligou para ele com a notícia. Até o momento em que ele virou aquela folha e leu o verso do documento que ele mesmo tinha me pedido para assinar. Mas para você entender o que aconteceu naquele verso, você precisa entender o que aconteceu antes. Você precisa voltar comigo até o início, até a época em que o Rodrigo ainda era meu irmão de verdade, antes de virar o homem que tentou me apagar como se eu fosse uma dívida antiga que precisava ser quitada. Eu e o Rodrigo crescemos numa casa de esquina no bairro São Francisco, em Curitiba. Uma casa de alvenaria com janelas verdes, cheiro de café de manhã cedo e o barulho da padaria do meu pai chegando pela janela do quarto desde as 4 da manhã. Meu pai, seu Antônio, abriu a padaria São Francisco com as próprias mãos em 1987. Começou com um forno e um balcão. Quando eu tinha 10 anos, já eram 2 fornos, 3 funcionárias e fila na porta todo sábado de manhã. Éramos 3 filhos, eu, o Rodrigo, 2 anos mais velho, e a Camila, que é 4 anos mais nova que eu. A Camila saiu de Curitiba aos 22 anos para morar em Florianópolis com o marido, e essa distância geográfica, que parecia ser só quilômetros, foi o que a salvou de boa parte do que aconteceu depois. O Rodrigo e eu sempre fomos próximos quando crianças. Eu me lembro de fazer dever de casa com ele na mesa da cozinha, de brigar pelo controle remoto, de dormir no mesmo quarto até eu ter uns 8 anos. Tinha uma cumplicidade natural, desse tipo que vem de compartilhar café da manhã por anos, de conhecer os medos um do outro, de saber qual é o gesto que o outro faz quando está nervoso. Eu cresci ajudando na padaria. Desde os 14 anos, eu estava lá nos finais de semana, no caixa, anotando pedidos, aprendendo a fazer as contas. Quando meu pai ficou doente em 2008, problema no coração, ficou 3 meses afastado, foi eu quem tocou o negócio. Tinha 21 anos, não sei bem como consegui, mas consegui. Meu pai voltou e a padaria estava no azul. Ele me abraçou e disse: "Você é igual a mim, Renata. Tem a padaria no sangue." O Rodrigo nunca teve muito interesse no negócio da família. Ele fez faculdade de administração, trabalhou alguns anos numa empresa de logística e quando voltou para Curitiba, em 2015, foi com a Patrícia. Eles tinham se conhecido num congresso em São Paulo. Ele tinha 30 anos, ela 28. Eu me lembro do primeiro jantar que fizemos para apresentar a Patrícia para a família. Uma quinta-feira de julho, frio de rachar, minha mãe tinha feito arroz carreteiro. A Patrícia chegou com uma garrafa de vinho que ninguém pediu. Elogiou a casa com aquele tom que não era bem elogio. Era mais uma observação. Nossa, que aconchegante. Sentou na cadeira de sempre do meu pai, sem saber que era a cadeira dele. Quando minha mãe pediu gentilmente para ela sentar em outro lugar, ela deu uma risadinha e disse: "Ai, desculpa, eu não sabia que tinha cadeira com dono." Ninguém disse nada. Meu pai puxou o assunto da padaria e a conversa continuou. Mas eu notei. Esse tipo de coisa, pequena, descartável,
fácil de ignorar, era exatamente o que a Patrícia fazia muito bem. Ela não humilhava de forma grosseira. Ela humilhava com classe, com um sorrisinho, com palavras que podiam ser interpretadas como inocentes se você escolhesse interpretá-las assim. Era um método. Com o tempo, eu aprendi a reconhecer isso. Os primeiros sinais de que alguma coisa tinha mudado na minha relação com o Rodrigo vieram devagar, como aquela umidade que entra pela parede antes de aparecer a mancha. Em 2016, meu pai formalizou a divisão do negócio. Ele ficou com 50% da padaria. Eu com 30%, porque eu tinha trabalhado lá por anos, tinha tocado quando ele ficou doente, tinha ajudado a reformar em 2013, e o Rodrigo com 20%, porque era filho, e meu pai achava que família é família. A Patrícia não gostou. Ela não disse isso diretamente, mas eu vi a cara que ela fez quando o Dr. Silveira, o advogado da família, leu os números em voz alta. E ouvi, 2 semanas depois, minha mãe me contar que a Patrícia tinha dito para o Rodrigo: sua irmã sempre se colocou primeiro. É isso que está escrito ali. Aquilo plantou uma semente, e a Patrícia, ao longo dos 2 anos seguintes, regou essa semente toda semana. Vou te contar 3 momentos específicos que definiram o que aconteceu depois, que foram as pedras que construíram o muro que eles tentaram me enterrar atrás. O primeiro foi no Natal de 2017, a família toda reunida na casa da minha mãe. Éramos uns 15, entre tios, primos, a Camila que tinha vindo de Florianópolis com o marido e os filhos. Meu pai já estava mais fraco, andava com dificuldade, mas estava sentado na cabeceira da mesa com o mesmo orgulho de sempre. A Patrícia chegou com um prato de salada que ninguém pediu. De novo, ela tinha esse hábito de aparecer com comida não solicitada em eventos que tinham comida suficiente. E, de alguma forma, isso fazia com que todos se sentissem em dívida com ela. Sentou ao lado do Rodrigo e passou a maior parte do jantar falando sobre reformas que eles estavam pensando em fazer na padaria. Reformas. Na padaria. Ela que nunca tinha colocado os pés atrás do balcão. No meio do jantar, meu pai perguntou para mim sobre os números do 3º trimestre. Eu comecei a explicar. Crescimento de 12% nas vendas, contratação de mais um confeiteiro, ideia de abrir encomendas pelo WhatsApp. A Patrícia esperou eu terminar e disse com aquele sorrisinho: que bom que a Renata tem tempo para se dedicar assim. Não tendo filhos, né? Sobra mais. A mesa ficou quieta por 2 segundos. Meu primo Lucas fingiu que precisava pegar mais água. A Camila olhou para mim. Eu olhei para o meu prato. Eu disse devagar: faz sentido. E continuei comendo. Por fora, calma. Por dentro, memorizando cada palavra. O segundo momento foi em março de 2019. Meu pai teve uma piora, precisou ser internado, e durante aquela semana eu fiquei praticamente morando no hospital. Chegava em casa às 11 da noite, voltava às 7 da manhã, tocava a padaria de dia, ficava com meu pai à tarde. O Rodrigo aparecia no hospital 1 vez por dia, ficava 1 hora, saía. A Patrícia foi 2 vezes em 7 dias. Na sexta-feira dessa semana, numa reunião improvisada no corredor do hospital, o Rodrigo me apresentou um plano de transição que a Patrícia tinha digitado e imprimido. Ela, que não era sócia de nada, que não tinha cargo nenhum na empresa. O plano sugeria que eu reduzisse meu envolvimento operacional na padaria para focar no cuidado do pai. Eu olhei para o documento, olhei para o Rodrigo, olhei para a Patrícia, que estava do lado de fora do corredor fingindo mexer no celular. Rodrigo, eu toco esse negócio há 15 anos. Eu sei, mas a Paty acha que... A Paty acha? Ele desviou o olhar. A gente acha, eu e ela, que você está sobrecarregada. Eu dobrei o papel e coloquei na bolsa. Eu vou pensar. Não pensei. Arquivei. Literalmente. Aquele papel entrou numa pasta que eu tinha em casa, junto com outros papéis, outras conversas, outros registros. O terceiro momento foi o pior. Foi em setembro de 2020, durante a reunião que meu pai convocou, já bem debilitado, andando com bengala, para falar sobre o futuro da padaria. Minha mãe, eu, o Rodrigo e a Patrícia. A Patrícia que, deixa eu ser clara, não era sócia, não tinha cargo, mas estava presente porque o Rodrigo tinha insistido. Meu pai falou por uns 20 minutos. Falou sobre o quanto a padaria significava para ele, sobre os anos de trabalho, sobre querer ver aquilo continuar na família. Falou que eu tinha sido a pessoa que mais tinha se dedicado. Falou que a divisão que ele tinha feito em 2016 refletia isso. A Patrícia esperou ele terminar e disse: Seu Antônio, com todo respeito, os tempos mudaram. O Rodrigo está cada vez mais envolvido. Talvez valha revisar como as cotas estão distribuídas. Meu pai a olhou por um momento longo. Depois olhou para o Rodrigo. O Rodrigo olhou para o chão.
Meu pai disse: a Renata construiu isso junto comigo. Não tenho que revisar. Mas alguma coisa naquele dia mudou. Eu vi nos olhos do Rodrigo, não raiva do meu pai, mas uma decisão sendo tomada, como se ele tivesse acabado de escolher um lado de vez. E o lado não era o meu. Meu pai morreu em fevereiro de 2021, 63 anos, insuficiência cardíaca, uma quinta-feira de manhã com chuva fina em Curitiba. Ele tinha passado a noite anterior me pedindo para trazer brigadeiro do estoque da padaria. Ficou lá com um sorriso de menino comendo o brigadeiro que ele mesmo tinha ensinado os confeiteiros a fazer 30 anos atrás. Não vou descrever o luto. Não porque não foi devastador, foi. Mas porque o que aconteceu depois do luto é o que importa para essa história. O testamento foi lido em abril de 2021, no escritório do Dr. Silveira. Minha mãe herdava a casa onde morávamos e 20% do negócio que pertencia ao meu pai. Os outros 80% da parte dele eram divididos entre eu e o Rodrigo, 50% para mim, 30% para ele. Somando com o que a gente já tinha, eu ficava com 65% da padaria e o Rodrigo com 35%. A Patrícia ouviu isso com um sorriso que desapareceu tão rápido que quase pareceu que eu tinha imaginado. Saímos do escritório em silêncio. No estacionamento, enquanto eu procurava a chave do carro, ouvi a voz dela. Você vai administrar 65% de uma padaria sozinha? Sério? Eu virei. Vou. Renata. Ela cruzou os braços. A voz ficou mais baixa, mais direta. Você sabe que isso não vai funcionar assim. Você sabe que a gente vai precisar de acordo. Quando você virar sócia, a gente conversa sobre acordo. E entrei no carro. Foram os 6 meses mais difíceis que eu já vivi. Não pelo trabalho. O trabalho eu conhecia, mas pelo que a Patrícia foi fazendo, lentamente, metodicamente, naqueles 6 meses, ela começou a frequentar a padaria, sem convite, sem cargo, simplesmente aparecia, conversava com as funcionárias, sugeria mudanças, trazia fornecedores novos que ela conhecia. O Rodrigo, quando eu reclamava, dizia que ela só estava tentando ajudar. Em outubro de 2021, ela apresentou um projeto de expansão, digitado, formatado, com planilhas, que propunha abrir uma segunda unidade da padaria em outro bairro. O projeto era financeiramente inviável. Qualquer análise mostrava isso, mas vinha com uma proposta embutida: reorganizar as cotas societárias para refletir o novo investimento. Eu rejeitei formalmente por escrito. A Patrícia começou a ligar para minha mãe. Isso foi a coisa mais inteligente que ela fez. Minha mãe, que estava de luto, que estava sozinha, que precisava de atenção, que ficava feliz quando o telefone tocava, a Patrícia ligava toda semana, almoçava com ela, levava o meu sobrinho, filho do Rodrigo, que tinha 4 anos e era fofo, e que minha mãe adorava. E nessas visitas, nesse carinho cuidadosamente calculado, ia plantando: a Renata está sobrecarregada, a Renata não está bem. A Renata não deveria carregar tudo isso sozinha. Em dezembro de 2021, minha mãe me ligou e disse que achava que eu devia considerar a proposta do Rodrigo com mais cuidado. Qual proposta? Eu perguntei. De reorganizar as cotas, ela disse. A Patrícia explicou que... Mãe, eu respirei fundo. A Patrícia não é sócia, não existe proposta. Silêncio. Ela disse que você ia dizer isso. Aquele foi o momento em que eu entendi que precisava parar de reagir e começar a agir. Se você já sentiu isso, de estar sendo apagada pela sua própria família, enquanto todo mundo faz de conta que nada está acontecendo, deixa um like nesse vídeo agora, porque o que eu senti naquele momento foi exatamente isso: invisibilidade deliberada. Não é que eles não me viam, é que eles tinham escolhido não me ver. E se você quer saber como eu virei isso completamente e como aquele documento que eu assinei foi na verdade o início do fim para eles, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que aconteceu nos meses seguintes foi meticuloso, foi legal e foi absolutamente satisfatório. Me conta aqui nos comentários. Você ficaria em silêncio ou revidaria? Pensa bem antes de responder. Janeiro de 2022. Eu marquei uma consulta com o Dr. Marcos Figueiredo, advogado especialista em direito empresarial e sucessório, indicado por uma amiga que tinha passado por uma situação de disputa societária alguns anos antes. O escritório dele ficava no Centro Cívico, 10º andar, vista para a cidade. Eu cheguei com uma pasta. Não uma pasta metafórica, uma pasta de verdade, de plástico duro, azul, com divisórias. Dentro dela, contratos de trabalho da padaria desde 2008, todos assinados pelo meu pai e por mim. Extratos bancários da empresa dos últimos 5 anos. Notas fiscais de reforma que eu tinha pago do meu próprio bolso em 2013. Registros de horas. Sim,
Eu tinha registros de horas, porque meu pai era meticuloso e eu aprendi com ele, das minhas atividades na padaria ao longo de 15 anos. O plano de transição que a Patrícia tinha digitado em 2019, o projeto de expansão de 2021, a rejeição formal que eu tinha enviado, uma cópia do testamento, uma cópia do contrato social da empresa, registrado em cartório. E mais uma coisa que eu ainda não tinha contado para ninguém. O doutor Marcos abriu a pasta, passou uns 20 minutos folheando, fazendo anotações num bloco amarelo. Depois tirou os óculos, apoiou os cotovelos na mesa e disse: "Você guardou tudo isso. Meu pai me ensinou que papel registrado é fato, palavra é vento." Ele assentiu devagar. "O que você quer, Renata? Quero que a situação seja resolvida de forma legal. Não quero guerra, mas se a guerra vier, quero estar preparada." "Tá bem." Ele voltou para a pasta. "Me fala dessa última coisa que você trouxe." A última coisa era uma cópia de uma conversa de WhatsApp entre a Patrícia e um homem chamado Fernando Castilho, empresário, dono de uma rede de panificadoras no interior do Paraná. Uma conversa de julho de 2021, 5 meses depois da morte do meu pai. Eu não vou reproduzir a conversa inteira agora, mas vou te dizer o suficiente para você entender. Nessa conversa, a Patrícia discutia com o Fernando Castilho a possibilidade de aquisição da padaria São Francisco. Discutia valores. Discutia como resolver a questão da sócia majoritária. Discutia textualmente que o Rodrigo já estava convencido e que era só uma questão de isolar a Renata do processo decisório. Como eu tive acesso a essa conversa? Uma das funcionárias da padaria, Dona Neide, que trabalhava com a gente há 12 anos, tinha um celular antigo que usava só para o trabalho. Um dia, a Patrícia tinha pedido o celular dela emprestado por uns minutos. Dona Neide achou estranho, mas emprestou. Quando a Patrícia devolveu, Dona Neide percebeu que o aplicativo de WhatsApp tinha sido aberto. Ela olhou o histórico. Não era bisbilhotice, era desconfiança legítima. E viu que a Patrícia tinha usado o celular dela para mandar uma mensagem para o próprio número dela. Uma mensagem de texto sem sentido, aparentemente. Mas Dona Neide, que não era boba, tirou print da tela antes de apagar e me mandou. Levei 2 meses para entender o que aquilo significava. Com a ajuda de um profissional de TI que o Dr. Marcos indicou, descobrimos. A Patrícia tinha usado o celular da Dona Neide para acessar um grupo de WhatsApp do qual a Dona Neide fazia parte, o grupo das funcionárias, e confirmar quais funcionárias eram mais próximas de mim. Informação de inteligência para uma operação que ela estava montando. Quando o Dr. Marcos terminou de ler tudo, ele ficou quieto por um momento. "Renata, o que eles estão tentando fazer é uma alienação societária compulsória não autorizada. É ilegal. E com isso aqui, ele bateu na pasta, você não só defende sua posição, como pode reverter qualquer acordo que eles consigam assinar." "Eu sei", eu disse. "É por isso que estou aqui." Nos meses seguintes, o Dr. Marcos e eu montamos uma estratégia que tinha 3 camadas. A primeira era a proteção imediata da minha posição societária. Registramos em cartório, com data certa, um documento confirmando minha condição de sócia majoritária e minha participação nas decisões operacionais. Isso criava um registro formal que qualquer acordo posterior teria que respeitar, ou provar que eu tinha concordado voluntariamente. A segunda era a documentação contínua. Eu passei a registrar tudo. Cada conversa relevante sobre a empresa, eu mandava um e-mail para mim mesma com a data e o conteúdo. Cada reunião, eu mandava uma ata por escrito para o Rodrigo depois, para não deixar passar nenhum detalhe. Ele respondia com um ok distraído, que legalmente funcionava como confirmação. A terceira era a parte que exigia mais paciência, deixar que eles se movessem. E eles se moveram. Em março de 2022, o Rodrigo me ligou pedindo uma reunião. Disse que era sobre o futuro da empresa e que era importante que a gente conversasse como família. Eu concordei. Marcamos para uma quinta-feira, na casa da minha mãe. Na quinta-feira, quando eu cheguei, não era só o Rodrigo. Era o Rodrigo, a Patrícia e um homem que eu não conhecia, que o Rodrigo apresentou como consultor empresarial. O homem se chamava Renato Braga. Terno cinza, pasta de couro, ar de quem está acostumado a resolver situações difíceis com um aperto de mão. Minha mãe estava na cozinha, preparando café. Ela não sabia exatamente o que ia acontecer ali. O Rodrigo começou com um tom de voz que eu só posso descrever como ensaiado. Ele falou sobre crescimento sustentável, sobre novos mercados, sobre a necessidade de profissionalizar a gestão. A Patrícia ficou em silêncio,
observando. O Renato Braga entrou com números, projeções, valores de mercado, análises de fluxo de caixa. No final de tudo, o Rodrigo colocou um documento na minha frente. Era uma proposta de reorganização societária. Ela me reduzia de 65% para 20% da empresa, com compensação financeira de R$180 mil pagos em 24 parcelas. R$180 mil por 45% de uma empresa que valia, conservadoramente, R$1,2 milhão. Eu olhei para o documento, olhei para o Rodrigo. Você está me oferecendo R$180 mil por quase metade da empresa. É um valor justo dado o... Rodrigo. Eu coloquei o documento de volta na mesa. Você sabe quanto vale a padaria. A Patrícia falou pela primeira vez. O valor leva em conta as dívidas operacionais e o risco de... Não tem dívida operacional, eu disse. Eu sou quem faz o balanço. Não tem dívida. Silêncio. O Renato Braga tossiu. Mexeu no colarinho. Eu preciso pensar, eu disse. Me dá prazo. O Rodrigo trocou um olhar com a Patrícia. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Uma semana. Ele disse. Eu peguei minha bolsa e saí. Passei pela cozinha, dei um beijo na minha mãe, disse que o café estava ótimo. No carro, mandei mensagem para o Dr. Marcos. Eles se mexeram. Tenho o documento. Ele respondeu em 2 minutos. Perfeito. Agora aguarda. A semana passou. Eu não liguei. Não mandei mensagem. Deixei o silêncio trabalhar. No 8º dia, o Rodrigo me ligou. E aí, você pensou? Pensei muito. Eu disse. Você pode me mandar de novo o documento? Aquele que você me deu ficou com uma marca de café. Ele mandou o PDF por e-mail. Eu imprimi 2 vias. Na tarde do 9º dia, eu marquei de encontrar o Rodrigo e a Patrícia no escritório da padaria. Sim, a padaria tinha um escritório, um cômodo pequeno nos fundos onde ficavam os arquivos e o computador. Eu tinha pedido especificamente que fosse ali. A Patrícia chegou primeiro, olhou ao redor do escritório com aquele ar de inspecionar propriedade. Sentou. O Rodrigo chegou logo depois, e junto com ele, inesperadamente, a minha mãe. Ele tinha trazido a minha mãe como testemunha. Eu entendi na hora, como se a presença dela me pressionasse de alguma forma. Eu já estava sentada, com os 2 documentos na mesa. Você vai assinar? A Patrícia perguntou, sem rodeios. Eu olhei para ela, para ele, para minha mãe, que estava no canto, com aquele olhar cansado de quem está no meio de uma coisa que não escolheu. Eu peguei a caneta. Meu irmão disse que eu não contribuí com nada dessa família. Eu disse, devagar, que não mereço nada. Renata, não é uma questão de... Deixa eu terminar. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Firme e baixa. Passei 15 anos nessa padaria. Toquei isso quando o pai ficou doente. Reformei com dinheiro do meu bolso. Fiz crescer 12% em 2017, mais 8% em 2019. Pausa. Mas tudo bem. Se é assim que vocês veem, tudo bem. Olhei para o documento. Vou assinar. E assinei. O Rodrigo olhou para a Patrícia. Ela sorriu. Aquele sorriso. Que bom, a Patrícia disse. Finalmente uma decisão sensata. Tem só uma coisa, eu disse, empurrando o documento na direção deles. Você precisa virar a folha. O Rodrigo pegou o documento, virou e leu. O verso do documento era uma adenda, uma cláusula adicional de 2 páginas, redigida pelo Dr. Marcos, que eu tinha inserido na 2ª via do documento antes de imprimi-la. A adenda estabelecia 3 coisas. Primeira, que a cessão de cotas só seria válida mediante laudo de avaliação independente da empresa, realizado por perito nomeado pelo juízo, não por avaliador indicado por nenhuma das partes. Isso tornava o valor de R$180 mil completamente indefensável. O laudo ia mostrar o valor real. Segunda, que a assinatura do Rodrigo no documento configurava reconhecimento formal de que ele estava ciente da existência de uma conversa entre sua esposa e terceiros sobre a aquisição da empresa, o que levantava questões de boa-fé no processo de negociação. Não era uma acusação, era um registro, mas era um registro com consequência. Terceira, que, ao assinar o documento original sem ler o verso, o Rodrigo havia concordado com os termos da adenda, que incluíam a obrigação de arcar com os custos do laudo pericial. Ele não leu o verso antes de assinar. O Rodrigo ficou olhando para o papel. Eu o observei ficar pálido. Vi a Patrícia se inclinar, ler por cima do ombro dele e a expressão dela mudar. O sorriso desapareceu, substituído por algo que eu nunca tinha visto no rosto dela antes. Incerteza. Que é isso? Ele disse, finalmente. É o verso do documento que você me pediu para assinar, eu disse. Documento tem frente e verso, Rodrigo. Papai me ensinou isso. Minha mãe, que tinha ficado quieta o tempo todo, levantou devagar da cadeira, caminhou até a mesa e pegou o documento das mãos do Rodrigo. Leu. Demorou mais do que eles. Ela lia devagar, minha mãe. Sempre leu devagar.
Mas quando terminou, me olhou com um olhar que eu não conseguia decifrar completamente. Não era raiva, não era orgulho, era algo entre reconhecimento e alívio. Renata, o Rodrigo disse, a voz subindo. Você não pode fazer isso. Eu acabei de fazer. Isso é uma armadilha. É um documento legal, com adenda, redigido por advogado, registrado na OAB-PR, assinado por mim e reconhecido pela sua assinatura na primeira página. Você pode confirmar com o seu consultor. A Patrícia se levantou. Isso não vai... Patrícia, eu a olhei diretamente. Eu sei do Fernando Castilho. Silêncio. O tipo de silêncio que ocupa o espaço todo da sala. Ela ficou em pé, com a boca levemente aberta, por talvez 2 segundos. Depois, se sentou devagar. O Rodrigo olhou para ela. Quem é Fernando Castilho? Ela não respondeu. Rodrigo, eu disse, sugiro que vocês conversem e que depois liguem para o Dr. Marcos para entender exatamente onde vocês estão agora. Peguei minha bolsa, me levantei. Na porta, parei, virei. Mãe, você quer uma carona para casa? Minha mãe ficou um momento olhando para mim. Depois olhou para o Rodrigo. Depois voltou para mim. Quero, ela disse. E saiu comigo. Nos 3 dias que se seguiram, meu celular tocou 27 vezes. Eu sei o número exato porque eu registrei. O Rodrigo ligou 8 vezes. A Patrícia mandou 11 mensagens de WhatsApp que iam de raiva. Isso é um abuso. Você vai se arrepender. A tentativa de negociação. A gente pode conversar, não precisa ser assim. Há algo que eu só posso chamar de ameaça velada. Você não sabe tudo que tem no jogo aqui. O contador que tinha estado na reunião anterior, o homem que eu nunca tinha visto antes, ligou 2 vezes do próprio número, o que me disse que ele estava mais envolvido do que eu tinha imaginado. Eu não respondi a nenhum. Mandei tudo para o Dr. Marcos. Cada mensagem, cada chamada perdida, screenshot de cada notificação. Ele me disse que estava bom. Que estava ótimo, na verdade. O laudo pericial foi solicitado formalmente na semana seguinte. O perito nomeado pelo juízo era um contador especializado em valuation empresarial, indicado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Ele passou 3 semanas na padaria, analisando 5 anos de balanços, notas fiscais, contratos de fornecedores, folha de pagamento, registro de clientes, tudo. O laudo saiu em junho de 2022. Valor da empresa, R$ 1.380.000. 45% disso eram 621 mil reais. Eles tinham me oferecido 180 mil reais. A diferença era de 441 mil reais. Mas eu precisei esperar um pouco mais para entender o tamanho real do que estava acontecendo, porque o laudo foi apenas a primeira camada. A segunda camada veio por um caminho que eu não tinha previsto. A tia Lúcia me ligou numa quarta-feira de agosto. A tia Lúcia era irmã da minha mãe, morava em Pinhais. Era aquele tipo de pessoa que sabe de tudo antes de todo mundo, mas raramente conta, porque não quer se meter. Quando ela me ligou, eu soube que era algo importante. Renata, você sabe que a Patrícia conhecia o Fernando Castilho antes de casar com o Rodrigo? Eu parei o que estava fazendo. Como assim? Antes de conhecer o Rodrigo, eles tiveram um relacionamento. Pausa. Eu soube disso por uma prima dela que mora aqui em Pinhais. E tem mais. Outra pausa. O Fernando Castilho era sócio dela numa empresa de eventos que eles tiveram juntos. A empresa faliu em 2013. Ela ficou com uma dívida. Eu fiquei quieta processando. Tia, você tem como confirmar isso? Tenho o nome da empresa. O resto você consegue numa junta comercial. O nome da empresa era Castilho em Cardoso Eventos Limitada. O sobrenome de solteira da Patrícia era Cardoso. Paguei R$ 80 na junta comercial do Paraná para obter a ficha completa da empresa. Levei 2 dias para ter o documento na mão. A empresa tinha sido aberta em 2011, com os sócios Fernando Castilho e Patrícia de Oliveira Cardoso. Capital social de R$ 50 mil. Encerrada em 2013, com passivo de R$ 120 mil não quitado. Não era crime nenhum. Empresa que quebra acontece, mas a existência de uma sociedade anterior, de uma dívida e da conversa que eu já tinha sobre a possível venda da padaria para esse mesmo Fernando Castilho. Isso pintava um quadro bem diferente da história que a Patrícia tinha contado sobre como tinha conhecido o Rodrigo num congresso em São Paulo. Levei tudo para o Dr. Marcos. Ele ficou olhando os papéis por um longo momento. Ela pode ter casado com seu irmão com intenção de usar o relacionamento para ter acesso ao patrimônio familiar e liquidar uma dívida pessoal com um antigo sócio. Ele disse, devagar. Eu sei. Isso muda a natureza de tudo. Eu sei. Você quer usar isso? Eu pensei por um momento. Pensei muito, na verdade, porque aquilo não era só estratégia jurídica. Aquilo era sobre o meu irmão, sobre a possibilidade de que ele fosse também ele uma vítima,
ou pelo menos que tivesse sido usado. Não vou usar isso como arma, eu disse, mas quero que ele saiba. A audiência de conciliação foi marcada para setembro de 2022. Sala 14 do Fórum Civil de Curitiba, 10º andar, vista para o estacionamento. O juiz da causa era o Dr. Eduardo Paranhos, conhecido por ser direto e não ter paciência para enrolação. Eu cheguei com o Dr. Marcos 15 minutos antes, sentei do lado de fora da sala, tomei meio copo de água, olhei para o celular sem ver nada. Como você está? O Dr. Marcos perguntou. Calma, eu disse. E era verdade. Não era a calma de quem não sente nada. Era a calma de quem já sentiu tudo antes e sabe onde está pisando. O Rodrigo chegou com a Patrícia e com um advogado novo. O Dr. Silveira, da família, tinha recusado o caso, me disseram depois, porque não queria tomar partido. O advogado deles era jovem, terno preto, ar de quem estava estudando o caso ainda. O Rodrigo não olhou para mim quando entrou na sala. A Patrícia olhou por meio segundo e desviou. A audiência começou com o juiz resumindo a situação. Disputa societária, tentativa de cessão de cotas, laudo pericial com valor de R$ 1.380.000. O advogado do Rodrigo tentou contestar o laudo, argumentou que o perito não tinha levado em conta passivos futuros e riscos de mercado. O Dr. Marcos apresentou os 5 anos de balanços. O juiz leu os documentos por alguns minutos. Então, eu pedi para falar. O juiz me olhou. Pode falar, senhora. Eu me levantei. Não era necessário, mas eu precisava ficar de pé. Doutor, além da questão dos valores, quero apresentar ao processo um elemento adicional que é relevante para entender o contexto desta negociação. Coloquei sobre a mesa uma cópia impressa da ficha da Castilho em Cardoso Eventos Limitada, com os nomes dos sócios destacados, e ao lado, uma cópia, editada, preservando apenas os trechos relevantes da conversa da Patrícia com o Fernando Castilho sobre a aquisição da padaria. O advogado do Rodrigo pediu para examinar os documentos. O Rodrigo olhou para o documento da junta comercial. Ficou olhando por mais tempo do que seria necessário para ler. Eu vi o momento em que ele chegou ao nome, Patrícia de Oliveira Cardoso, sócia, Castilho. Ele virou o rosto para o lado, não para mim, para Patrícia. Ela estava olhando para frente, rígida. O juiz analisou os documentos e os marcou como juntados aos autos. Depois olhou para o advogado do Rodrigo e perguntou se havia intenção de contestar a relevância das provas. O advogado pediu 10 minutos de recesso. Passamos 10 minutos num corredor de fórum, cada grupo no seu canto. Eu fiquei parada com o Dr. Marco. Do outro lado do corredor, eu via o Rodrigo e a Patrícia de costas, ela falando rápido, ele com os ombros tensos. Quando voltamos para a sala, o advogado do Rodrigo informou que seu cliente desejava revisitar os termos da negociação. O juiz perguntou o que isso significava na prática. O advogado disse que seu cliente estava disposto a reconhecer o valor do laudo pericial e discutir uma nova proposta. O juiz olhou para mim. Qual é a posição da senhora Renata? Eu disse, doutor, eu não quero vender minha participação. Nunca quis. O que eu quero é que minha condição de sócia majoritária seja reconhecida formalmente, que quaisquer decisões estratégicas sobre a empresa exijam minha anuência expressa e que pessoas sem vínculo societário não tenham acesso privilegiado à gestão do negócio. O juiz fez uma anotação. Isso parece razoável. Ele disse, vamos redigir os termos. O acordo foi assinado naquela mesma tarde. Em termos práticos, minha condição de sócia majoritária foi registrada em cartório com todas as implicações legais. Ficou explicitado que qualquer decisão acima de R$ 50.000 exigia minha aprovação por escrito. A Patrícia não poderia exercer nenhuma função ou papel na empresa sem ser sócia de pleno direito, o que exigiria minha concordância, o que evidentemente não ia acontecer. Eu não vendi nada, não recebi nada. Simplesmente obtive o que já era meu, o reconhecimento formal do que existia desde 2021. Mas as consequências foram além do papel. Na semana seguinte, o Fernando Castilho retirou a proposta de aquisição que, ao que parece, estava sendo negociada informalmente há meses. Com a situação societária esclarecida e com os documentos nos autos, a operação tinha se tornado legalmente complicada demais. 2 meses depois, em novembro de 2022, a tia Lúcia me ligou de novo. Você soube que o Rodrigo e a Patrícia estão separados? Eu não soube.
Ninguém me tinha contado. O Rodrigo descobriu mais coisas, a tia Lúcia disse, com aquela voz de quem está guardando o melhor para o final. Parece que a dívida da empresa com o Fernando Castilho era maior do que aparecia na junta comercial, e que parte do dinheiro que o Rodrigo tinha juntado antes de casar foi usado para cobrir isso, só que sem ele saber. Eu fiquei quieta. Ela pegou o dinheiro dele para pagar dívida antiga? É o que estão dizendo. Não vou mentir e dizer que senti alegria. O que eu senti foi algo mais complexo. Alívio, sim, e algo que era quase tristeza, porque aquilo também era a confirmação de que meu irmão tinha sido usado, de que aquele homem que tinha me olhado com desprezo e dito que eu não merecia nada, tinha sido manipulado por anos por alguém que ele achava que o amava. Era uma tragédia familiar, não uma vitória limpa. O Rodrigo me ligou em janeiro de 2023. Era uma noite de quarta-feira. Eu estava na padaria, fechando o caixa do dia. O número dele apareceu na tela e eu deixei tocando por uns 4 segundos antes de atender. Renata, Rodrigo, silêncio. Eu sei que você não tem razão nenhuma para ouvir o que eu tenho a dizer. Ele começou devagar. A voz tinha uma textura diferente da última vez que tínhamos falado. Mais pesada, menos ensaiada. Mas eu preciso dizer, eu esperei, eu errei. Errei muito. E eu fui burro além de tudo. Pausa. Eu deixei ela me convencer de coisas que eu não devia ter acreditado. Sobre você, sobre o pai, sobre o que você merecia ou não. A voz quebrou levemente. E eu disse aquelas coisas na frente da mãe. Eu disse que você não merecia nada. E não era verdade. Nunca foi verdade. Eu fiquei em silêncio por um momento. Eu sei que você estava sendo manipulado. Eu disse finalmente. Não é desculpa. Não, não é. Outro silêncio. A padaria ainda está de pé? Ele perguntou. Está, eu disse. Cresceu 15% esse ano. Ele deu um som que era quase uma risada amarga. Claro que cresceu. Rodrigo, eu fechei o caderno de caixa. Não vai ser como antes. Você sabe isso. Eu sei. Mas também não precisa ser pior do que precisa ser. Ele disse obrigado, com uma voz tão pequena que eu mal ouvi. Cuida da mãe, eu disse. Eu sei. Pausa. Você cuida também. Sempre cuido. A Patrícia saiu da vida da família completamente. O processo de divórcio do Rodrigo levou 10 meses. Eles tinham um filho pequeno, então havia questões de guarda e de partilha. O apartamento onde moravam foi vendido. O Rodrigo voltou temporariamente para a casa da minha mãe, o que, eu imaginei, não foi fácil para nenhum dos dois. O Fernando Castilho tentou, meses depois, entrar em contato com a Patrícia por intermédio de uma terceira pessoa. Isso eu fiquei sabendo porque a terceira pessoa era uma amiga de uma funcionária da padaria. E Curitiba, apesar de ter 1,8 milhão de habitantes, tem uma estranha capacidade de parecer pequena quando importa. Ao que parece, a dívida continuava existindo. E a Patrícia, agora sem o casamento e sem o acesso ao patrimônio que ela havia planejado obter, estava numa posição financeira bem diferente daquela com que tinha sonhado. Não sinto satisfação em dizer isso, mas é o que aconteceu. Dezembro de 2023, confraternização de fim de ano da padaria. Eu contratei o espaço que usávamos todo ano, o salão de festas na rua Visconde de Nacar. 32 funcionários, 12 anos de empresa para algumas delas, menos de 6 meses para outros. A dona Neide ficou na mesa central, porque era a dona Neide e porque ela merecia. Minha mãe foi, sentou ao lado de mim. O Rodrigo também foi. Eu o tinha convidado. Ele chegou sozinho, ficou quieto durante boa parte da noite, mas ficou até o final. Em algum momento, quando a festa estava num ritmo mais tranquilo, ele se sentou do meu lado. A padaria cresceu muito, ele disse olhando para o salão. Cresceu. O pai ia ficar orgulhoso. Eu espero que sim. Ele ficou quieto por um momento. Depois, o que você fez? Aquela adenda no documento. O verso. Ele chacoalhou a cabeça levemente. Onde você aprendeu isso? Eu sorri. Com o pai. Ele dizia, nunca assina nada sem ler o verso. Nunca. O Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois, soltou um ar. Ele ensinou a você. Não me ensinou. Ele ensinou os dois, eu disse. Você só não estava prestando atenção nessa parte. Eu tenho 38 anos. Tenho 65% de uma padaria que meu pai construiu com as mãos e que eu aprendi a amar antes de aprender a dirigir. Tenho um escritório pequeno nos fundos com uma janela que dá para o forno. E às vezes, quando a manhã começa cedo e o cheiro de pão entra antes de eu abrir os olhos direito, eu fico parada por alguns segundos só para não perder isso. O que aconteceu entre eu e o Rodrigo ainda deixa marcas. Não vou fingir que não deixa. Existe uma confiança que foi quebrada que não se reconstrói totalmente, por mais conversas e mais natais que a gente passe. Às vezes, eu o vejo olhando para mim de um jeito que é parte vergonha, parte admiração, e eu não sei exatamente o que fazer com isso ainda.
mas a gente está conversando, e minha mãe está bem, e a Camila vem visitar a cada 2 meses, e a dona Neide está prestes a se aposentar e vai ganhar uma festa como ela merece. A Patrícia não fez parte de nenhum disso, e não fará. O que eu aprendi, e o que eu quero que você leve daqui, não é que vale a pena arquitetar armadilhas para quem te faz mal. O que eu aprendi é mais simples e mais difícil do que isso. Você não pode controlar o que as pessoas fazem com você, mas você pode controlar o quanto você está preparada. Pode controlar o que você documenta, o que você guarda, o que você estuda antes de sentar numa mesa. Pode controlar se você assina na primeira página ou se você lê o documento inteiro, incluindo o verso. Meu pai me ensinou que papel registrado é fato, palavra é vento. E ao longo de anos de almoços de família, de jantares de Natal, de reuniões em corredores de hospital, onde alguém sempre tentou me convencer de que eu deveria receber menos do que merecia, eu aprendi que a calma não é fraqueza, que silêncio não é derrota, que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é não reagir na hora. É respirar, é anotar, é esperar o momento certo. Família é uma coisa complicada. Não é simples e não é limpa e não resolve com uma frase bonita. Tem pessoas dentro de uma família que te amam de verdade e tem pessoas que te amam condicionalmente e tem pessoas que nunca vão te amar do jeito que você precisa. E às vezes a pessoa mais difícil não é a cunhada que entrou de fora. Às vezes é o irmão que escolheu acreditar nela. Lidar com isso exige mais do que coragem. Exige clareza. Exige saber quem você é quando alguém te diz que você não merece nada e manter essa clareza enquanto olha nos olhos dessa pessoa e responde com toda a calma do mundo: tudo bem, eu vou assinar. Porque às vezes a armadilha mais elegante não tem dente nem garra. Às vezes é só o verso de uma folha que ninguém teve curiosidade de ler. Você chegou até aqui. Isso importa para mim, de verdade, não como frase de encerramento, mas porque esse tipo de história não é fácil de ouvir, do começo ao fim. Ela exige que você fique, e você ficou. Se você alguma vez sentiu que alguém da sua própria família tentou te apagar, te convenceu de que você merecia menos, que contribuiu menos, que deveria receber menos, eu quero que você saiba que essa sensação que você tem de que algo está errado, geralmente está certa. Você não está exagerando, você não está sendo dramática, e você não precisa explodir para ser levada a sério. Às vezes, o que faz diferença é exatamente o oposto: documentar, esperar, ler o verso. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like agora. Cada like diz para o algoritmo que histórias reais de mulheres que não aceitaram ser apagadas merecem espaço. E elas merecem. Se você quer mais relatos como esse, de pessoas que foram colocadas em cantos e encontraram a saída pela porta da frente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu posto toda semana. E cada história que vem aqui é de alguém que, em algum momento, sentou numa mesa com um documento na mão e decidiu que ia ler o verso. Me conta nos comentários, você acha que eu deveria ter confrontado antes? Ou a espera foi o que fez diferença? E mais importante, tem alguém na sua vida que te disse, em palavras ou em ações, que você não merece e você ainda não respondeu? Não precisa ser hoje, mas talvez valha a pena começar a montar a pasta. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que não tem que gritar para ser ouvida, que planejar não é covardia, que calma pode ser a coisa mais poderosa que existe num confronto. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido estava transferindo bens para antes do divórcio e como uma simples pesquisa na junta comercial mudou tudo. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado. Até o próximo relato.